Paz do Senhor, pessoal. Bom dia para todos. Nós estamos aqui mais uma vez, tá? Hoje é a aula de número 8. Vamos tentar ser bem rápido e breve. O tema está lá em qualidades de quem serve a Deus. O texto bíblico está em Daniel 2, do 17 a 24. Ele diz assim: Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome do Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência ao inteligente. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Ó Deus dos meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Então entrou e disse-lhe assim: Não mates os sábios da Babilônia, introduza-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então, pessoal, na semana passada nós falamos um pouquinho sobre Daniel, e hoje essa lição ela continua também falando um pouquinho sobre Daniel, tá? A qual nós vamos fazer dar prosseguimento agora, tá? O textual ele está baseado lá: E tudo o que perdires na oração crendo o recebereis. Mateus 21, 22. Então esse é o nosso texto áureo, beleza? Então vamos prosseguir aí. Introdução. Bom, foi bem citado sobre Daniel. A maneira como Daniel viveu, ele era um jovem inteligente, cativante, porque nós podemos ver que ele tinha seus amigos, e tudo Deus se revelava na vida dele e ele conseguia cativar as pessoas, tá? Então, falamos na aula passada que Daniel ele tinha mais ou menos entre 13 e 16 anos, quando ele foi levado ao exílio ali junto com o rei daquele momento, tá? Então, veja bem, a maneira como Daniel viveu, ela foi um exemplo. Foi um exemplo de uma pessoa que soube se portar em determinados locais e conseguia fazer amizade, ser cativante, sabe? Ser uma pessoa influenciadora, posso até dizer assim, porque ele tinha algo especial. E é isso que nós vamos cuidar nessa manhã, beleza? Então, qual que é a necessidade hoje em dia de uma pessoa? Não só hoje em dia, como isso já vem de lá desde quando Deus criou o homem. Uma das maiores necessidades é de se ter amigos. Deus não criou o homem para viver só. Deus não nos fez para ser pessoas isoladas, pessoas que não se relacionam. Senão ele teria criado status, não teria nos dado talvez o dom da fala, da comunicação, da escrita, ok? Porque nós não fomos feitos apenas para vivermos como um objeto, sem ter relacionamento. Nós fomos feitos para nos relacionar. E o homem, ele é um ser social. Em Gênesis 2,18, o que Deus diz lá? Não é bom que o homem viva só, falhei uma adjuntora. Claro, Deus fez uma esposa para o homem. Sim, mas vai muito além disso, vai muito além disso. É um relacionamento, em todos os âmbitos e sentidos. Aí, em Mateus 3, do 13 ao 19, Jesus, se for, parem para analisar lá esses versículos, senão vai tomar muito tempo aqui. Mas olhem lá, Jesus ele fez os discípulos, ele chamou os 12. Nem Jesus, que era filho de Deus, que veio aqui para salvar a humanidade, trabalhou sozinho. Não, ele fez uma quantidade de discípulos, que são os 12 discípulos, e dali foram crescendo e estendendo o cristianismo. Então veja bem, se o próprio Jesus, o Salvador, aquele a quem Deus prometeu para nós, foi um homem de relacionamento social, por que nós não seríamos? Tá?
Porque você não seria uma pessoa que se relaciona bem com as pessoas. Tanto que aí em Lucas 10:1, ele fala sobre a escolha dos 70. E daí, aqueles 70 ele começou a enviar de dois em dois. Por isso que eu falo, sempre onde tiver dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, nós podemos ver o quê? Que a necessidade de se ter amigo, e o homem é um ser social, porque o homem é um ser social. Então, nós temos que fazer sociabilizar com as pessoas, fazer amizade, conquistar. Claro, existem diferenças, né? Porque às vezes eu tenho uma amizade que eu vou entrar de mais ou de menos. Não, tudo isso, entendeu? Tudo vai ser aprendido no seu tempo e tal, mas nós temos que aprender o quê? Que nós somos criados para ser social, para sociabilizar, para ter comunicação, para ter amigos, para conviver com as pessoas. Você não é chamado para estar sozinho. Ninguém é chamado para estar sozinho. E dentro de tudo isso, o primeiro relacionamento que nós temos que aprender é o que? É o relacionamento com Deus. Porque relacionar com Deus produz frutos e práticas boas. Nós lemos ali em Daniel, na leitura de introdução, do Daniel 2:18, para que pedisse misericórdia a Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, relacionar com Deus produz frutos e práticas boas, ou seja, Daniel estava pedindo a Deus para que Deus desse ali para ele a interpretação de algo que estava acontecendo. Então, relacionamento com Deus. O relacionamento ele se dá pela oração. Então, nada mais digno do que você e eu aprendemos uma coisa, que sempre que temos o que nós temos que cultivar, além do relacionamento primeiramente com as pessoas que estão ao nosso lado, aprender a cultivar um relacionamento com Deus. O que Deus é para nós? Deus ele não quer ser apenas aquele ditador que vai chegar e vai falar, ande assim, faça aquilo. Não, ele quer ser o nosso amigo. Então isso exige de nós o quê? Um relacionamento. E quando nós temos relacionamento com Deus, acontece igual nós vemos aqui na leitura de introdução. Nós temos revelação de Deus. Porque Deus revelou os sonhos a Daniel. Nós já lemos esse texto de introdução. Mas se quiserem acompanhar aí depois, fiquem à vontade, ok? Vamos ler aqui somente o 27, que não faz parte dessa introdução, o 28 e o 30. Que diz assim, Daniel 2:27, que nos fala: Respondeu Daniel na presença do rei: O mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há 28, que diz assim: Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios e faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, o teu sonho e a visão que da tua cabeça na tua cama são estas. Ou seja, veja bem, nós estamos falando de quem? De Daniel. Daniel que tinha amizade com os outros três, que foi lá pedir para eles que entrassem no clamor, para que fosse revelado isso, porque eles caminhavam junto. E Daniel tinha o costume de orar e de buscar um relacionamento em oração com Deus. Então Deus era o seu amigo. E ele recebe aqui revelações de Deus. Veja bem, ele chega e fala: olha, o que dá a acontecer, rei, que dentro do teu sonho e da tua visão, é Deus quem está dando a interpretação. Ele recebia de Deus a revelação. Ou seja, cultivar relacionamentos, cultivar amizades, traz benefícios. Principalmente quando se é com Deus. Em primeiro lugar, que nós temos que aprender, antes de ter amizade com qualquer coisa, com qualquer pessoa, ter amizade com Deus. E aí tudo vai ser muito mais fácil. E ter amizade com Deus não te impede de se relacionar com outras pessoas. Pelo contrário, se você está na visão, você vai ser bênção na vida de outras pessoas. Se você tem uma amizade com Deus e cultiva relacionamento com Deus, você vai ter uma amizade com outras pessoas, vai cultivar relacionamento e ainda vai levar Deus para elas. Entendeu isso? Então é isso, meu coleguinha, na escola, onde você estiver, tenha primeiro um relacionamento com Deus. E aí os seus amigos vão ver que você é de Deus e que você vai trazer fruto bom para a vida deles. Aí nós temos sim um relacionamento social. Porque você já aprendeu que você tem que ter um relacionamento com Deus, que Deus tem que ter seu amigo, ser o seu amigo, que no relacionamento com Deus você vive em oração, que você busca Deus, que no relacionamento com Deus, Deus te revela coisas, te mostra coisas que você talvez a olho humano não fosse ver.
E aí nós vamos partir para o relacionamento social. Ser cordial é tratar bem todos, primeira coisa. Jesus se relacionava com publicanos e pecadores. Leiam lá Lucas 19, 5 ao 7, ok? E o relacionamento é diferente de comunhão e intimidade. Comunhão e intimidade, ok? São coisas diferentes. Então, relacionamento é eu conviver com as pessoas, porque eu preciso conviver com pessoas, tanto no meu trabalho, como na escola, como na igreja, como em outro lugar. Ter intimidade e comunhão é uma outra coisa. São coisas diferentes. Nem todas as pessoas que estão ao nosso lado, que nós nos relacionamos com elas, vão ser pessoas íntimas a nós. Mas independente disso, nós temos que aprender a ter relacionamentos bons. Não quer dizer que também se a pessoa não é íntima nossa, que não possamos cultivar um bom relacionamento. Não, podemos cultivar um bom relacionamento, mesmo sem ter uma comunhão e uma intimidade com essa pessoa. O importante é saber separar as coisas, não tem essa. Eu não posso ter relacionamentos bons somente com as pessoas que são íntimas do meu convívio. Não, não, não. Eu tenho que ter um relacionamento bom com todos. E aí, aqueles que vão ser mais próximos, que vão estar mais ou menos embasados no nosso estilo, no que nós somos, que é que nós vamos passar a ter comunhão e intimidade. Mas entenda isso, não discrimine, não julgue, porque relacionamento é com todos. Nós temos que aprender a ter relacionamento, porque o relacionamento bom, eu costumo dizer até que em muitas áreas é até o nosso network, ok? Então vamos lá. A escolha dos amigos. Olha só, nós lemos lá no começo do Daniel, na leitura de introdução, Daniel 2,17, que Daniel ele aprendeu a construir relacionamentos. Porque quando se tratava ali do Sadraque, Mesaque e Abednego, veja bem, quando o Daniel teve esse problema, essa questão, a quem ele correu? Ele correu a eles. Olha aí, me ajude em oração. Vamos buscar a Deus para que Deus nos dê interpretação. Então isso é um bom relacionamento. Isso é construir relacionamento. Ele construiu o relacionamento e correu atrás dos amigos numa hora de precisão. E isso não é vergonhoso. Como pessoas vêm atrás de você, você vai atrás de pessoas. Contanto que você tenha um bom relacionamento, muitas coisas vão ser consolidadas na nossa vida. Então eles trocavam ideias, eles se ajudavam mutuamente. Não estava sozinho. Ele tinha os propósitos em comum. Daniel 11 e 12 nos diz assim, que fala para nós. Então disse Daniel ao guarda a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que nos deem a legumes a comer e água a beber. Então, trocar ideias, se ajudavam mutuamente, tinham propósitos em comum. Então, veja bem, aqueles camaradas, eles se conversavam, eles trocavam as suas ideias, os seus intelectos, falavam do que era, o que não era, como tinha que ser, tinham um convívio sadio, mutuamente, e eles compartilhavam propósitos, porque quando Daniel foi pedir para que eles não comessem dos manjares e se alimentassem do estilo que eles estavam acostumados, aquele que agradava a Deus, que era comida não sacrificada, não oferecida, ele não estava sozinho, ele tinha um propósito em comum junto com seus amigos. Porque o seu amigo, quando é seu amigo e conhece você, ele sabe quais são os seus propósitos. E ele não vai ferir os seus valores, como você não deve ferir os valores do seu amigo. Pelo contrário, sempre apoiar, principalmente sempre quando é coisa boa. Claro, quando é ruim, nós nunca devemos apoiar. Mas um amigo que é amigo conhece o propósito do outro amigo quando é bom, ok? E está junto, está caminhando junto. Assim como Misael, Azarias e Ananias estavam caminhando junto com Daniel, porque conheciam o propósito e tinham um propósito em comum. Então ande com pessoas, você jovem, que tem propósitos em comum com você, com as suas ideias, com aquilo que você aprendeu como valores éticos, familiares e cristão, tá? Isso é primordial para a nossa vida, tá? Qual é o significado de uma fé contagiante? Olha, o significado de uma fé contagiante é expressar fé contagiante influencia outros. Então, uma fé contagiante é uma fé que influencia pessoas, que contagia,
que quem está ao seu lado vai parar para pensar e vai falar: puxa vida, eu quero ser igual a esse camarada. Eu quero ter essa fé, eu quero ter essa paciência para passar por esse problema. E quais são as características de Daniel que nós podemos pegar como exemplo de tudo isso que nós aprendemos? Com Deus é melhor, nós podemos ler lá, nem vou ler todos os versículos, senão vai tomar muito tempo, como a aula é gravada, depois fica ruim para postar, tá? Então, com Deus é melhor, Daniel 1, do 5 ao 8. Deus responde orações, Daniel 2:18. Deus está no controle, Daniel 2:21. Deus de revelação, Daniel 2:22. Tudo isso aqui nós vemos tudo na introdução. Tá? Deus perdoa os pecados, Daniel 9. E Deus é Deus do impossível, Daniel 6:20 e 23. Ou seja, quando Daniel é jogado na cova dos leões, Deus é o Deus do impossível. Então, o significado de uma fé contagiante é tudo isso que Daniel mostrou em cada passagem. Tem muito mais que poderia ser citado. Ou seja, que Deus, a fé contagiante traz o impossível de Deus, traz as maravilhas de Deus sobre a nossa vida também. E nós, quando Deus opera em nós, quando Deus faz milagre em nossa vida, nós também mostramos para o mundo que nós temos um Deus vivo. Isso é uma fé contagiante. Tá? Beleza, gente? Então, o contágio pela fé do profeta. Olha só, o Daniel ele foi tão usado por Deus que o rei pagão ele foi contagiado por Daniel. Está em Daniel 6:26. Vamos ver o que diz aqui, Daniel 6:26. 6:26 nos diz assim: da minha parte é feito um decreto pela qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Ou seja, olha só, aquelas pessoas que queriam impedir a oração, impedir que fossem prestadas homenagens a Deus, a não ser somente ao rei, hoje tudo isso estava mudando, aquela fé contagiante. Então, o contágio veio pela fé do profeta, que era Daniel. O que diz aqui no 26 é nada mais nada menos do que isso. O rei pagão ele foi contagiado por Daniel, ele assinou um decreto onde todos deveriam tremer e temer a fé ao Deus de Daniel. Então, nós podemos tirar como Deus, Daniel deu testemunho do poder de Deus e ainda foi escrito um decreto para que todos temessem a Deus, ao Deus de Daniel, porque esse realmente era um Deus vivo. Então, isso é uma fé contagiante através de Moisés. E qual a questão da integridade? Não concordar com falcatruas, olha só. Primeira coisa, se Daniel tivesse concordado com coisas erradas, como esse dos manjares do rei, ou fizesse alguma outra falcatrua, isso seria pesado negativamente na vida dele. Não ser ilícito e enganador. Daniel ele era íntegro, tá? Ele não era enganador. Ele não agia com outros tipos de éticas não condizente com aquilo que nós temos, tá? E não outra característica, vamos falar mais umas aqui assim, até os nossos dias, não sonegar, Mateus 22:21, que diz: dai a César o que é de César, tá? E não admitir os seus erros. Ou seja, nós temos que ter características que são questões de integridade como um cristão. Então tirando exemplos de Daniel, de Jesus, de todos, hoje, você como cristão, meu jovem, que está ouvindo essa lição, aprenda isso. Nós não podemos ter falcatruas na nossa vida, não podemos ser enganador, não ser ilícitos, não podemos sonegar impostos, nós temos que às vezes aprender a admitir os nossos erros. E tudo isso é benefício para a nossa vida espiritual, ok? Então, em que consiste o preparo? A base do preparo é a integridade. Nós temos que ser pessoas íntegras. O princípio do palácio os príncipes do palácio procuravam algo para acusar Daniel, principalmente por inveja. Mas Daniel ele era uma pessoa íntegra, então eles não tinham como pegar Daniel, porque não havia erro. Ele estava numa visão de seguir que não havia condenação.
Então, por mais que os príncipes tentassem ferrar com Daniel, acabar com a reputação dele, não tinha para onde ir. Principalmente por inveja, pelo relacionamento que ele estava construindo ali com os reis. Ok? E outra coisa que nós temos que aprender o que é cumprir a palavra. Isso tem que ser um aspecto no cristão, tá? Porque Tiago 1, 23 e 25 nos diz o quê? Tiago 1, 23 a 25 fala: se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela preservará, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra. Este será bem-aventurado no que realiza. Então, meu amigo, nós temos que ser cumpridor da palavra. Daniel era cumpridor da palavra. E, como foi falado na aula passada, ele pegou muitas coisas que ele trouxe de berço, que os pais ensinaram, o papel fundamental dos pais, mas ele aprendeu a ser cumpridor da palavra. E aí é isso que nos diz o texto aqui: se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo vai e logo se esquece de como era. Perde os princípios, perde os valores, porque não é cumpridor da palavra, se esquece, desconfigura aquilo que nós temos na vida. Daniel seguia a palavra num temor tão grande que ele ia até contra as ordens dos reis. Olha, não vai orar, não vai buscar a Deus, mas Daniel estava orando, estava buscando. Claro, não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa teimosa, burra, insistente em algumas coisas, não. Mas o que é valor para nós? O que é valor ético para nós? Porque se alguém chegar e falar, ó, você tem que se negar ao seu Deus, senão você vai morrer, eu não posso negar o meu Deus. Isso é primordial na minha vida, minha regra de fé. Nós temos que ser cumpridor da palavra, buscar um Deus vivo, ok? Porque nós temos um Deus vivo. Nós temos que aprender o que? Viver em constante oração. Era o que Daniel fazia. Consistência em oração. Ele tinha um propósito de estar firmado em oração. Daniel sabia do decreto que não podia pedir nada em nome de Deus, somente em nome do rei. Isso está em Daniel 6, 7. Daniel 6, 7. Que nos diz o quê? Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o interdito, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Mas Daniel não se baixou para isso, entendeu? Ele sabia desse decreto. E ele não deixou de orar, como está lá em Daniel 6, 13, que nos diz assim: então responderam diante do rei Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz as suas orações. Então, independente de qual seja a situação, o momento que estamos passando, nós temos que aprender que há princípios que não podem ser quebrados. E um deles é a oração, é viver em constante oração. E Daniel entendeu isso, porque mesmo com o decreto, ele estava 3 vezes por dia orando. Olha, Deus me dá livramento, Deus me ajuda. E ele ganhou a vitória, ele teve vitória. Por que com nós seria diferente? Deus não nos abandonaria jamais. Ok? Outra lição que nós podemos aprender é o que? Aprender a dar graças. Ao orar 3 vezes ao dia, Daniel, ele incluía as ações de graça. O que diz em Daniel 6, 10, nos diz assim, na parte B. Ora, quando Daniel soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa e no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho, orava e dava graças diante do seu Deus,
Então, sempre quando Daniel ia orar, ele aprendeu um segredo. Primeira coisa, dar graças. Aquela pessoa negativa já foi falado em algumas aulas, que sempre vê coisa ruim, que está sempre xingando. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Daniel estava ali desobedecendo um decreto, correndo o risco de ser morto. Mas quando ele ia buscar a Deus, ele dava graça. E dar graça é reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que Deus é Deus, que Deus faz, que Deus é o Criador e que tudo está debaixo de sua permissão. Beleza, gente? E quais são os resultados positivos na vida de Daniel? Porque Daniel sempre se portou como um bom judeu, mesmo em terras estrangeiras. Então, ele não se desviou dos seus aprendizados, daquilo que ele aprendeu. Mas ele teve o que? Resultados positivos na sua vida, diante de todo esse impasse, de tudo que estava acontecendo. Ele se tornou um cortesão e não deixou de influenciar pessoas. Ele conquistou uma posição privilegiada. Deus deu capacidades especiais para Daniel. Nós podemos aprender isso em meio a toda essa situação. Ele foi abençoado com amigos, mas recebeu um dom especial, interpretações. Ele foi abençoado, como os amigos também foram, certo? Mas recebeu um dom especial, que era interpretar sonhos, que foi usado mais tarde, Daniel 1,17, nós já vimos lá. E ele teve a capacidade de passar pela sabatina do rei, Daniel 1,20. Vamos lá ver, Daniel 1. Veja bem. Estavam os 4 lá, Sadraque, Mesaque, Abednego, tal. Todos os 4 amigos, todos eles receberam de Deus alguma coisa, mas Daniel havia recebido um dom especial, tá? Que foi a sua capacidade de interpretações, que foi usada mais tarde em Daniel 1,17, nós fala assim: ora, antes os 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, e a Daniel tornou-se entendido em todas as visões, em todos os sonhos. Ou seja, Daniel conquistou de Deus um algo a mais. E se você quer destaque, meu queridão, minha queridona, você tem que conquistar isso. Seja em todas as áreas, principalmente com Deus. Primeiramente com Deus. Você faz a diferença. É você que tem que correr atrás. Daniel corria atrás, Daniel orava, Daniel buscava. E quando acontecia qualquer coisa, ele chamava os amigos para a responsabilidade. Então chama seu amigo para a responsabilidade. Não é seu amigo só para gandaia, não. Tá? E Daniel, ele teve até a capacidade de passar pela sabatina do rei. Que a sabatina do rei era um momento de muitos questionamentos, onde ele estava presente ali, e muitas perguntas. Porque Daniel 20 diz assim: toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, achou-as 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que haviam em todo o seu reinado. Ou seja, em toda a sabedoria, ele foi 10 vezes mais inteligente do que todos que estavam no reinado do rei. Um jovem estrangeiro, com uma idade baixa, que veio de um lugar, estava cativo e mesmo assim tinha de Deus capacidades especiais, ok? E Deus concedeu livramento a Daniel, de acordo com tudo que aconteceu. Isso aconteceu, veja bem, nas covas dos leões. Quem não conhece, quem nunca ouviu falar de Daniel na cova dos leões, leiam lá depois Daniel 6, do 16 ao 17, ok? O livramento, Daniel 6, 21 a 22. E todos temiam a Deus por causa de Daniel. Daniel 6, 25 ao 27. Eu vou deixar isso aqui como lição para vocês estarem analisando esse capítulo 6 de Daniel, ok? E está vendo ali como Deus agiu na vida dele. E aí nós temos um Deus que responde às orações de Daniel, porque Daniel sempre esteve orando. Alguns pesquisadores, eles classificam que Daniel entendeu que era cumprida a profecia de Jeremias em relação ao término do cativeiro daquela que estava da Babilônia, que nós vemos ali em Daniel 9:2. Não vou entrar na área escatológica, claro que a visão do rei sobre acerca daquela estátua, tudo isso que está acontecendo, cada uma tem seu significado. Algumas profecias daquele livro já se cumpriram, outras ainda estão para se cumprir junto com
com as coisas vindouras. Mas Daniel 9:2 nos diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre a desolação de Jerusalém, era de 70 anos. Tá, isso já envolve um pouquinho mais a área sobre interpretação do corpo, ali da estátua, das coisas. Nós não vamos entrar nesse detalhe, tá? Seria um estudo muito longo, tá? Não daria tempo de fazer isso, mas Daniel ele entendeu que já era cumprido a profecia de Jeremias. E muitos pesquisadores afirmam isso, ok? Então, em que se tratava em relação ao término do cativeiro de Babilônia, tá? E Deus concede revelações especiais a Daniel. O anjo apareceu de forma esplêndida. Daniel 10, do 5 ao 8, que diz assim: elevei os olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus ombros cingidos com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia como relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor, e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só e tive esta grande visão, e não restou forças em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Ou seja, a visão ela foi tão profunda, tão realista, que ele desfigurou o rosto, ele não tinha força, ele estava trêmulo, caído, tá? Com essa aparência, com essa visão que veio, esse anjo que apareceu a ele, tá? Ele foi então o anjo colocou de pé, o encorajou para ele ouvir a mensagem do Senhor, tá? E o anjo lhe declarou novamente que as suas orações elas estavam sendo assim, atendidas. Que Daniel, veja bem, desde o começo estava tendo as suas orações atendidas. E isso é muito bom. Você sabe que Deus está ouvindo as suas orações, porque você está cultivando a amizade com Deus. Que você sabe que a amizade que você cultiva com as pessoas que estão ao seu redor estão vendo quem é você e em qualquer momento podem te ajudar também. Daniel 10:12 diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o princípio do primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras. E eu vim por causa das suas palavras. Olha só, Deus ele diz que desde quando Daniel colocou no seu coração o intuito de buscar, que Deus estava ouvindo as suas palavras desde o começo e que ele veio por causa das palavras de Daniel. Quem não quer conquistar uma amizade desse jeito, meu pai? De poder saber que Deus desceu e interviu em algo, por quê? Porque ouviu as nossas palavras, porque nós tínhamos uma amizade com ele, tá? Então, Deus ele veio fazer entender o que acontecera nos últimos dias, tá? Daniel 12, do 2 a 4. O importante é isso, é o que nós vamos cultivar, o que nós vamos ser, o que nós vamos fazer, tá? Aí Daniel 12, do 2 ao 4, diz: muitos dos que dormem no pó da terra surgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. E os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão como a estrela sempre eternamente. Mas tu, Daniel, fecha esta palavra e sai deste livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Ou seja, uma palavra escatológica, de coisas vindouras. Tá, igual eu falei, não vou entrar nessa parte escatológica, nem na parte da interpretação das visões, porque demandaria muito tempo, é apenas uma aula básica, tá? Mas o que é interessante é o quê? Que a amizade que Daniel tinha com Deus, Deus trazia para ele revelações e mostrava para ele coisas que iam até acontecer, não só as que estavam acontecendo naquele momento. Não, meu amigo, minha amiga, a melhor coisa que se tem é o quê? Ter uma comunhão e uma amizade com Deus, ok? E aí nós podemos dizer o quê?
que, que Daniel ele tinha as qualidades de um servo de Deus, tá? Porque Daniel ele foi levado a cativo, colocou em seu coração ser fiel a Deus, não se desviou, mesmo em cativo, não se desviou dos seus princípios e propósitos. E mesmo avançado em idade, depois de ter convivido com 3 reis, que foi Nabucodonosor, Ciro e Dário, ele continuava firme. Passou por dificuldades, foi cativo, ficou em terra estranha, não perdeu no seu coração o intuito da verdade. E mesmo depois de aguentar 3 reis diferentes ali em cima dele, ele continuava firme no seu propósito. E às vezes nós queremos desviar do nosso propósito por coisas tão simples e bestas. Então fica com uma lição, beleza? Então um ótimo domingo a todos vocês, tá? Que Deus abençoe de maneira rica e poderosa. E se Deus quiser, logo mais estaremos juntos. Amém? Grande abraço a todos. Tchau, tchau.